Paz do Senhor, igreja, boa noite. Mais uma quarta-feira estamos aqui juntos para adorar o Senhor. Que você se sinta super à vontade na sua casa. Estamos aqui também em casa para adorar ao único que é digno. Que nós possamos olhar para a cruz e descansar no Senhor nesta noite. Amém? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Não merecemos, Senhor, mas te agradecemos pela tua graça. Da vida de graça recebi, com sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Deus, pelo teu amor. A alegria do Senhor é a tua força, meu irmão.
Que nessa hora o teu coração se encha de alegria para louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Jesus, em tua presença estamos aqui. Aleluia. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Boa noite, graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um Atos 8, aqui da nossa Igreja Batista da Lagoa. Se por acaso você está vendo pela primeira vez, deixa eu te explicar bem rapidinho. O Atos 8 é o nosso projeto, o projeto da Igreja Batista da Lagoa, onde a gente tem como intuito, toda semana, toda quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, estudarmos um capítulo da Bíblia, e isso a gente quer fazer por toda a Bíblia. A gente sabe que vai levar muito tempo, mas o projeto, a ideia, o chamado e o ministério de Deus, ele também não é rápido não. Então a gente quer perdurar esse conhecimento por todo o tempo e por todas as pessoas de diferentes gerações. Então, se por um acaso hoje você que está aqui, Gênesis capítulo 40, se você ainda não viu 39 ou 38, ou você que está acompanhando e está um pouquinho atrasado, você pode pausar, você pode assistir os outros vídeos e aí depois você volta aqui para não perder. Eu garanto que você não vai receber spoiler, assim como tem nas outras plataformas. Mas como é uma série de um estudo bíblico, a gente pede para que você assista capítulo por capítulo junto com a gente, tá certo?
Antes da gente orar, para a gente começar, eu queria te dar alguns avisos também. Nós temos o nosso Instagram, o Instagram da nossa igreja, o @IBLagoa, I de igreja, B de Batista e o nome Lagoa. Lá você vai encontrar todas as nossas postagens e na descrição também do nosso perfil vai ter um link, que ao você clicar nesse link, você vai poder ter acesso às nossas playlists nas plataformas digitais. Então a playlist do Ministério do Louvor, a playlist da nossa jornada de oração, que é um período semanal que a gente se encontra todos os dias às 6 da manhã para orarmos. Você também vai encontrar a playlist do Ministério Metanoia, da banda Metanoia, que é o Ministério de Jovens e Adolescentes. Então lá você vai ficar a par de tudo que vai acontecer e que está acontecendo dentro da nossa igreja. Inclusive o nosso aniversário está chegando também, mas daqui a pouco a gente libera algumas novidades para você. Tá certo? A gente já louvou, foi um louvor lindo que a gente teve aqui agora, mas agora a gente vai orar para a gente começar o estudo de hoje de Gênesis 40. Amém? Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, queremos te agradecer por essa oportunidade que você está nos dando, de estarmos aqui em comunhão, de estarmos junto contigo. Pai, muito, muito obrigado por mais essa oportunidade de conhecermos a Tua Escritura, de conhecermos a Tua Palavra. Deus, que o Senhor possa trazer a revelação sobre as nossas vidas, que não seja eu, mas que eu possa ser apenas o canal para que você fale, o Senhor fale através de nós, na minha vida e na vida de todas as pessoas que aqui estão. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá? Se você tiver uma Bíblia perto, eu peço que você abra em Gênesis 40, ou que você ligue a Bíblia em Gênesis 40 também. A gente viu Gênesis 39 com o nosso irmão Iude, o estudo da última semana. Hoje a gente vai ver, como eu estou falando, Gênesis 40. E o capítulo de Gênesis 40, ele traz algumas informações muito interessantes. E lá para o final a gente vai fazer uma conexão com algo que Gênesis 40 está acontecendo lá nos Evangelhos, tá? E eu espero que faça tanto sentido para você quanto fez sentido para mim também. Que Deus possa nos abençoar. O capítulo 40 de Gênesis fala a partir da prisão, o que é que acontece com José enquanto ele está preso, né? Existem algumas pessoas, ele interpreta alguns sonhos, mas para a gente entender esse início de capítulo, a gente precisa entender como termina o capítulo 39, que foi o que a gente viu. O irmão Iude, ele falou para a gente que José foi preso, e um primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, que o nosso irmão Iude também trouxe, que é muito importante. José foi acusado de se deitar com a mulher do rei daquela época, do ditador, digamos assim. E pela lei, José deveria ser morto. Era um fato. E a primeira grande informação que a gente pode tirar é da compaixão que Deus já exerceu sobre a vida de José e, por consequência, Deus exerceu na vida daquele homem, daquele rei da época, para que José não fosse morto. José foi posto preso, foi posto na cadeia, digamos assim, nos dias de hoje. Só que José, ele tinha um papel muito importante antes de ser preso. Então, ao chegar na prisão, mais uma vez, a graça e misericórdia de Deus é derramada sobre a vida de José, e algum tempo depois, José começa a liderar, digamos assim, as atividades dentro daquela cadeia, dentro daquela cela. Então José, ele passou a ser o responsável pelas pessoas daquele lugar. Então ele começava a gerir aquele lugar. E era uma característica de José, era uma característica dele ser líder, liderar, exercer a sua função com propriedade. E por isso o chefe daquele lugar tinha visto e colocou José como líder. Então a gente precisa entender o seguinte: o cenário que se inicia em Gênesis 40 é um cenário onde José está preso, mas ele tem responsabilidades dentro da prisão. Ele não está ali só preso sem fazer nada. Ele está lá a envio, do rei, mas ele está lá com algumas responsabilidades. E dentre essas responsabilidades tem a de cuidar e gerir as atividades dentro daquele local, certo? Esse é o nosso contexto. E aí, a partir do versículo 1 de Gênesis 40, diz o seguinte: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava.
certo? Ou seja, o copeiro e o padeiro, eles foram levados à prisão, eles foram presos no mesmo lugar onde José já estava e onde José geria as atividades daquela prisão. Muito importante frisar esse momento, certo? Versículo 4. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam cada um. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante tristes? Então responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Mais uma pausa. Perceba, o copeiro e o padeiro eram pessoas que tinham contato direto com o faraó. E de uma hora para outra eles foram presos, foram colocados dentro da cadeia. Então, naturalmente, essas pessoas, esses homens, eles já estariam tristes. Poxa, eu tinha contato direto com o faraó, eu estava de dentro do palácio, eu estava trabalhando com ele, para ele, e agora eu estou na cadeia. Não tem como ficar feliz nessa situação. Então, eles já estavam tristes. Só que José, pela característica de liderança, pela característica que Deus tinha posto sobre ele, em um determinado dia, ele percebeu que eles estavam mais tristes do que o normal. Então, ele poderia simplesmente dizer: tá todo mundo preso, ele tá triste porque tá lembrando do período que era livre, do período que trabalhava e tudo mais, e ficar por isso mesmo. Mas não. José teve discernimento para entender que tinha algo acontecendo naquele momento. E aí José se direciona ao copeiro, se direciona ao padeiro e diz: o que é que está acontecendo aí? Vocês estão tristes? Eu fico imaginando, né? Eu estou percebendo um semblante triste, como diz as escrituras. O que é que aconteceu com vocês? E os dois falam para José que eles tiveram sonhos na mesma noite, no mesmo lugar, mas sonhos diferentes e com interpretações diferentes. A gente precisa entender isso e fixar essa mensagem. Outro ponto muito importante que a gente precisa entender diz no versículo 8, o término do versículo 8, onde José diz: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então, antes mesmo de ouvir o sonho e antes mesmo de interpretar o sonho, José já afirma para aqueles homens que, vocês vão me contar os sonhos de vocês, mas a interpretação não vai ser minha, a interpretação vai ser de Deus. Então José, ele ensina naquele momento aqueles homens que o dom que eles achavam que era de José, na verdade não era de José, era um dom que Deus tinha dado a José. Tanto que nos versículos mais à frente a gente vai ver que um deles, sem contar spoiler, ao falar com o faraó diz: o Deus de José. Então, esse momento, José ensina para aqueles homens que, eu posso estar aqui exercendo o papel de intérprete do teu sonho, mas o dom de interpretação e as interpretações dos sonhos de vocês vem de Deus. Então José já estava evangelizando, José estava tirando de si qualquer glória que ele pudesse receber, e ele já coloca toda essa glória aos pés de Deus, dizendo que tudo é por ele, para ele e por meio dele. E essa é uma característica muito, muito importante. José, ele direciona a glória para quem merece receber a glória. Muitas vezes a gente quer receber essa glória, seja por algo que a gente fez no trabalho, algo que a gente fez na igreja, algo que a gente fez na rua, algo que a gente até julga ser um ato de bondade. A gente muitas vezes pode até fazer e depois a gente dá uma olhada para um lado, olha para o outro, vendo se tem alguém olhando. O ser humano, nós como um todo, a gente sempre quer fazer algo altruísta, mas também quer aquele gostinho do reconhecimento. Só que muitas vezes, se não todas as vezes, não é por nós, é por Deus. É Ele quem derrama sobre nós a graça, a misericórdia, os dons e talentos são para servir a Deus, como diz a música. E José identifica isso, e José coloca isso em prática. José tem suas falhas, sim, é verdade, mas nesse momento ele fez um golaço. Ele acertou em cheio na decisão que tomou. E essa é uma característica muito, mas muito importante. Uma outra característica de José, antes da gente dar continuidade no nosso estudo, é que perceba, ele foi preso.
Só que mesmo preso, as características de liderança que ele tinha não foram esquecidas. E ele foi chamado, ele foi convocado para exercer um papel de liderança dentro da prisão. Então, poxa, se coloca no lugar de José. Eu fico imaginando como seria no lugar de José. Eu tenho um dom, Deus me deu, eu tô aqui, chefiando um estado. Pô, eu fui preso por uma injustiça que eu não cometi. Armaram contra mim. Eu também não quero saber de nada mais não. Não vou trabalhar, não vou fazer mais nada. José não foi assim. José não chutou o pau da barraca. José não desistiu de tudo. Mesmo preso, ele continuou trabalhando. Ele continuou fazendo o que ele sabia fazer de melhor, porque ele sabia que aquele não era o seu fim. José sabia que ficar preso e trabalhar dentro de uma cadeia não era o lugar que Deus tinha designado para ele. Ele não tinha sido vendido à toa, ele não tinha sido escravo à toa, ele não foi reconhecido e posto num lugar de governante à toa. Ele sabia, ele cria em Deus e ele sabia que ali não era o seu lugar final. Eu não sei qual é o lugar que você está agora. Eu não sei se por um acaso você está achando que você não vai conseguir sair dessa situação. Eu não sei se você ora a Deus dizendo: Deus, eu não sei mais o que fazer. Deus, eu não vou mais conseguir sair daqui. Mas a partir do momento que a gente reconhece que nós, pela nossa força, não somos capazes de sair, mas que Deus, através de nós e por nós, consegue nos tirar, assim como Ele faz, nos tirando do lamaçal do pecado quando a gente se arrepende dos nossos erros. Até porque a Bíblia fala: eis que tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, o velho homem já morreu. Então, Deus é que tem esse poder de mudar o quadro, mudar a nossa situação. E Ele vai fazer isso na vida de José. E José acredita, José sabe disso. Ele não deixou a promessa que tinha sobre a vida dele e os sonhos dele serem apagados. Lembra dos sonhos de José, que a gente também aqui já viu no nosso Atos 8? Ele não tinha se esquecido desse sonho, porque ele sabia que assim como Deus iria interpretar os sonhos desses homens, Deus é quem iria realizar o sonho da vida de José. Então são características muito, muito importantes. E para aumentar a nossa fé, eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O apóstolo Paulo fala isso para nós. E esse era o sentimento de José. Ele podia estar abatido, mas ele não seria destruído. Ele poderia ficar perplexo com uma situação, mas ele não se desesperaria, porque ele sabia que Deus estava à frente de tudo e no controle de tudo. Então, essas características de José que a gente precisa aplicar em nossas vidas. Amém? Vamos voltar para o capítulo 40. Capítulo 40, a partir do verso 9, diz o seguinte: então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho eu vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça haviam 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse então José: essa é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias também. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era justamente o aniversário do faraó,
e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça de vinho do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em suas interpretações. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Vamos contextualizar aqui, porque agora a gente se encaminha para uma parte muito importante da nossa interpretação. Como eu disse, o copeiro e o padeiro, eles falaram os seus respectivos sonhos para José, e Deus, através de José, interpretou esses sonhos. Ou melhor, José, através da revelação dada por Deus, interpretou os sonhos daqueles homens. A um, ele disse, daqui a 3 dias, você será restaurado à sua posição original. E um detalhe muito importante para o que a gente vai falar daqui a pouco. Você vai voltar a servir o vinho na taça do faraó e entregará na mão dele. Então guarda isso. Servir o vinho depois de 3 dias. O outro homem, depois de 3 dias, diferentemente do copeiro, diferentemente dele, ele seria decapitado. Ele seria morto depois de 3 dias. E quando a gente vai ver a interpretação, o que foi o sonho, a gente vê que ele diz o seguinte, versículo 17, na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Por que José interpreta esse sonho recebendo de Deus o dom e diz que você vai morrer daqui a 3 dias? Aquele homem levava sobre a cabeça dele, como diz a Bíblia, como diz o sonho, uma cesta, e essa cesta estava aberta. Essa cesta estava à mercê do que poderia acontecer. Se a chuva caísse, molharia aqueles pães. Se o vento viesse, levaria aqueles pães. Então, se não tinha nenhuma proteção, as aves viriam e comeriam aquele pão. A gente pode fazer uma conexão com a parábola do semeador. Quando a gente vê a parábola do semeador, a gente vê que a semente ela cai em diferentes solos. Um cai na beira da estrada, o outro cai em terreno fértil, a outra cai entre espinhos, mas somente em terreno fértil é que a semente prospera e gera bom fruto. Porque as condições eram necessárias e específicas para que a semente gerasse um bom fruto. Sobre a cabeça daquele homem, do chefe dos padeiros, não tinha nada. Então, qualquer coisa, qualquer perturbação poderia levar aquele cesto. E de fato, as aves vinham, pegavam e iam embora. E foi justamente isso que aconteceu 3 dias depois. Aquele homem foi decapitado e de fato as aves comeram o resto do seu corpo. Porém, o primeiro homem que teve a sua interpretação e dizia que voltaria e seria restaurado depois de 3 dias, de fato foi. E vê só, o objeto dele é o quê? O vinho. O objeto do segundo homem é o quê? O pão. Pão e vinho, eu acho que eles lembram alguma coisa pra gente, não? Eu peço que, por favor, vocês também abram suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Perceba qual foi o pedido de José quando ele interpreta o sonho do copeiro. Lembra-te de mim quando retornares à casa do faraó. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 35, diz o seguinte: o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é Cristo, o Filho de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre ao invés de água. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e também a nós.
Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Lembra que eu falei que no começo a gente ia fazer uma conexão entre Gênesis 40 e o Evangelho de Lucas? Perceba, esse momento Jesus está sendo crucificado e existem duas pessoas que também estavam condenadas ao seu lado, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo. Um daqueles homens que também estava condenado à crucificação e foi crucificado, insultou Jesus, perguntando: tu não é o rei dos judeus? Provavelmente induzido pelo que estava ouvindo dos soldados daquela região e dos homens que estavam lá glorificando, entre aspas, a morte de Jesus, dizendo: tu é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo e salve também a nós. Você nos salvou, você nos curou, você nos libertou, então faz isso com a gente também, faça com você mesmo. Ele não estava entendendo o propósito daquele momento. Enquanto esse homem acusava Jesus, digamos assim, e zombava de Jesus, o outro, que também estava preso, disse: você está zombando, sendo que você está na mesma situação que ele. Nós estamos aqui porque nós erramos, e isso é a consequência do nosso ato. Mas esse homem, ele não errou. Ele está aí por conta de uma injustiça. Vamos voltar para Gênesis 40. José foi preso. Mas José errou por ser preso? Não. José também foi preso injustamente. Porém, o copeiro e o padeiro, eles foram presos por conta dos seus próprios atos, por conta dos seus próprios erros. Então tinham a razão do porquê eles estavam ali. Eles estavam ali de forma justa, porque estavam pagando pelas suas falhas. José não. José foi preso injustamente. Jesus estava sendo crucificado injustamente, mas os homens que estavam ao seu lado, não. Jesus foi vendido pelo discípulo Judas. José foi vendido pelos seus irmãos. Jesus sofreu como um escravo, carregou uma cruz, foi posta uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. José foi escravo. Jesus foi levado para uma cidade que não era a sua, para ser crucificado e exposto lá. José também foi levado para uma cidade que não era a sua. Existem algumas semelhanças entre a história de José e Jesus. Assim como a parábola do filho pródigo, onde o pai do pródigo está lá e é a personificação do nosso Deus. Existem algumas personificações ao longo da Bíblia e uma delas é de José. Como eu falei, José foi vendido pelos próprios irmãos por dinheiro. Jesus foi vendido pelo próprio discípulo por dinheiro. E entre essas semelhanças, o ápice e o cume dessa conexão que a gente pode fazer se encontra exatamente nesse momento, nessa passagem. Lembra que eu falei que uma das características de José é que ele não parou de trabalhar? O seu chamado, as características de Deus tinha colocado sobre a vida dele de liderança, não haviam sido paradas exatamente. Tanto que o próprio José trabalhava na prisão. José estava lá liderando homens, então ele cuidava de pessoas que estavam em situações deploráveis, em situações afastadas da sociedade, à margem da sociedade. O que é que Jesus fazia? Jesus condenava fariseus e conversava com prostitutas e com ladrões. Jesus também servia pessoas marginalizadas pela sociedade. Naquela época, ser preso, falando em relação a José, um condenado não merece nada, merece apenas a prisão mesmo. Então José está ali servindo aquelas pessoas, assim como Jesus também serviu aquelas pessoas. Lembra que eu falei do pão e do vinho? O vinho foi restaurado, o pão foi condenado. Mais uma vez, objetos que também estavam presentes onde? Na última ceia de Jesus. O pão e o vinho. O pão e o vinho, logo após a ceia, foi o que aconteceu. Durante a última ceia, foi quando Jesus mostra e diz: um de vocês vão me trair. E Judas o trai na mesma noite. Da mesma forma, na prisão, a interpretação
do pão e do vinho fez com que toda a história mudasse. Então, isso é muito lindo porque Deus é lindo. E a Bíblia, o manual que Ele deixou para nós, ela se complementa. E a gente precisa ler, e quando a gente não entende, a gente procura um manual, a gente procura um comentário bíblico, a gente procura um canal no YouTube que tem pessoas usadas por Deus para nos ajudar a interpretarmos a Bíblia. Um projeto como esse e tantos outros projetos que nós encontramos aqui na rede, que nos mostram, que destrincham para a gente aquilo que Deus quer falar por nós através das suas escrituras. Isso é muito glorioso. Mais uma vez, voltando para a nossa história, para a gente já encaminhar para o final. O que José fala para um copeiro, diz, lembra-te de mim quando você retornar para lá, é justamente o que o criminoso fala. Então ele disse, versículo 42, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem que estava condenado, ele reconheceu que Jesus era de fato o Rei dos Reis. Ele reconheceu que Jesus não era o homem que as pessoas estavam zombando, mas que ele era o Rei dos Reis. Tanto que ele diz, quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus é, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Perceba, já dando um spoiler do futuro, José tinha pedido para que ele lembrasse da sua história e que falasse bem dele para o faraó. Ele não fez isso. A gente termina o capítulo 40 com o último versículo, versículo 23, dizendo, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Mas a gente vai ver alguns capítulos à frente que ele vai se lembrar de José. E perceba, mais uma semelhança. Jesus diz, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então ele deu uma boa notícia, ele trouxe uma boa nova para a vida daquele homem. Alguns anos depois, vai ter uma determinada situação que o chefe dos copeiros só vai sobreviver e não vai morrer de fome justamente por conta de José. Isso é muito grandioso. Da mesma forma que Jesus trouxe uma boa nova para a vida daquele homem, José trouxe uma esperança de vida para a vida do copeiro e para a vida de toda aquela região. A gente vai ver isso alguns capítulos à frente. Período de fome que vai acontecer. Mas isso é para os próximos capítulos. Então, para você não perder, você volta aqui toda quarta-feira, tá? Às 8 horas da noite para continuar o nosso estudo. Mas, para culminar o capítulo 40 do livro de Gênesis hoje, e essa conexão com a crucificação e com a vida de Jesus, a principal história, o principal foco que eu quero trazer hoje para você, e para a minha vida também, é que nós precisamos ser como José foi. José em nenhum momento duvidou dos sonhos de Deus sobre a sua vida. Mesmo quando vendido, mesmo quando escravo, mesmo quando voltou a liderar a prisão, interpretou os sonhos, ele sabia que aqueles sonhos interpretados mudariam a sua vida. E mudaria a vida daqueles homens também. E por isso ele pede, lembra-te de mim. A gente vai ver depois que 2 anos depois, o faraó tem um sonho, e aí sim, aquele copeiro, o chefe dos copeiros lembra de José. Para José foram 2 anos. Para mim e para você pode ser dias, pode ser semanas, pode ser meses, pode ser anos também, por que não? Mas a verdade é que Deus não se esquece dos seus. As adversidades elas vão acontecer, isso é um fato. No mundo tereis aflições, mas no mesmo mundo que a gente tem aflição, a gente também precisa ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mal. Ele já desceu até o inferno e resgatou de volta a chave da vida, que outrora fora tirada. Sabe, em nenhuma outra religião você vai encontrar um Deus que ressuscitou. Em nenhuma outra religião você vai encontrar um Deus tão relacional quanto é o nosso Deus. Um Deus que se relaciona através da oração, através do jejum, através de sonhos, assim como foi com José, assim como foi com o padeiro, com o chefe dos copeiros, assim como foi com Daniel, com Samuel e tantos outros personagens bíblicos. É um Deus que quando a gente vai ver a sua genealogia, a genealogia de Jesus, a gente vai ver que na genealogia dele tem prostituta, a gente vai ver que na genealogia dele tem ladrão. E por que isso tudo? Para mostrar que, mesmo que as situações sejam contrárias,
quando Jesus entra, tudo muda. Por quê? Tudo se faz novo. E esse é o desejo que eu tenho para mim e para a sua vida nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que você nos deu de estarmos juntos aqui caminhando lado a lado. Pai, em nome de Jesus, que cada vez mais, no meio das adversidades, a gente possa saber que você está no centro de tudo. Sabe, quando acontece um furacão, alguns cientistas dizem que o lugar mais seguro para se estar é no meio do furacão, dentro dele, porque o vento não interfere. Pai, muitas vezes a gente pode olhar um furacão vindo, a gente pode olhar o tamanho, a força do vento e se assustar. Mas a verdade, Deus, é que no centro de tudo está você. No centro de tudo, nada sai das tuas mãos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, na época do tabernáculo, o Santo dos Santos era um lugar vazio, porque era onde você se manifestava. Nada pode ocupar o teu lugar, Jesus. E é por isso que nós te pedimos que, por mais fracos que nós possamos estar, que a gente possa se lembrar que você é a nossa força e que nada nos faltará quando você é o nosso pastor. Em nome de Jesus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,